Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz de Jesus. Amém. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos mais uma vez. Eu sou de Barra de São Francisco. Alguém conhece? Cidade boa, né? É uma alegria muito grande estar nessa igreja. Confesso que eu amo demais a Igreja Batista Atitude. Eu tive a honra de trabalhar com o pastor Josué, com o pastor Bruno, no Rio de Janeiro ainda, antes Igreja Batista Central da Barra da Tijuca. Agora está aí esta unção de Deus espalhada por toda parte do Brasil, se tornando atitude na vida de muita gente. Amém? Hoje eu trouxe a minha esposa, uma das mais lindas desse mundo, né? Cada um defenda a sua, né? Minha filha já está lá em cima. É constrangedor como que vocês nos recebem tão bem. O Roberto foi lá fora. Pastor, está aqui a vaga do seu carro. Eu falei, já está lá na frente. E rever a Marilene, o Deá, são pessoas que me abençoam muito. Amém? E eu tenho uma palavra de Deus para aqueles que ainda têm ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo às igrejas. Amém? Sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 17. Primeira Samuel capítulo 17. Dá um abraço no pastor Bruno por mim. Eu gosto muito do corte de cabelo dele. Gosto demais. Qualquer coincidência, né, é mera semelhança. Eu amo aquele rapaz. Passando por Barra de São Francisco, passe na Igreja Batista Esperança e vamos tomar um café. Tá bom? Fica logo na esquina ali, no centro da cidade, uma igreja bem fácil de encontrar. Tá bom, gente? 1 Samuel capítulo 17, o verso é o 17 e o 18, é um texto muito conhecido da igreja, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar com alguém aqui nesta noite. É a história de Davi e Golias, e eu coloquei os seus aprendizados. Uma historinha que nós ouvimos ela ainda no berçário, passamos pelo jardim, estamos na igreja e iremos aprender com esta história aqui hoje. 1 Samuel, capítulo 17, verso 17 e o 18. Quem encontrou, diga o seguinte: eu amo a Bíblia. Amém. O povo aqui é bom de Bíblia, né? Se fosse na minha cidade, o povo estava procurando ainda. Brincadeira. Jessé disse a seu filho Davi: pega para teus irmãos um efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre e leva-los para os teus irmãos no acampamento. Leva também estes 10 queijos ao chefe da unidade. Vê como teus irmãos estão passando e traz-me notícias deles. Amém? Você pode curvar a tua cabeça mais uma vez, fecha os teus olhos. Senhor, muito obrigado pela palavra que lemos, pelos cânticos que cantamos. Muito obrigado por tua graça, porque se não fosse a tua graça, eu não sei onde eu estaria. A tua graça me alcançou e alcançou o teu povo aqui nesta noite. Pai, fale conosco, de maneira sobrenatural, alinhe os nossos corações ao teu coração, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, e se o Senhor resolver agir nesta noite, ninguém pode impedi-lo. Pai, nós precisamos ouvir a tua voz. Muito obrigado por esse mês que se inicia, por esta semana que se inicia, e eu quero profetizar que será uma semana profética, uma semana que o Senhor há de fazer coisas extraordinárias na vida daqueles que ainda creem na tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Como eu disse, uma história muito conhecida. O povo filisteu estava em guerra contra a nação de Israel.
E a Bíblia diz que havia um homem no reinado por nome Saul. E esse homem convoca ali para um vale, o vale de Elá. Qual era o nome do vale? Elá. Só podia entrar no vale de Elá homens preparados para batalhas. Inclusive estavam ali neste vale de Elá, esses homens como Eliabe, Abinadab, Samar, filhos de Jessé, irmãos de Davi. Davi era o mais moço, um menino pequeno, franzino, chamado pelo seu pai para cuidar de ovelhas. Cuidar de quê? De ovelhas. Esse jovem menino tinha um sonho de ser guerreiro. Uma vez nós conhecemos a história e sabemos que ele já havia sido ungido o futuro rei de Israel. Não sabemos o intervalo, a teologia vai dizer que pode ser entre 15 e até 20 anos. Depois ele foi reconhecido como rei antes da unção. Ou seja, Samuel derrama sobre ele a unção, 15 a 20 anos depois, esse jovem garoto que era pastor de ovelhas, toma ali o seu trono. Mas enquanto ele não tomou o seu trono, ele continuou cumprindo aquilo que ele foi chamado para fazer. E logo isso já me ensina muita coisa, e essa palavra é para alguém aqui. Se você for fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai te colocar. Porque o Senhor não vai trabalhar com pessoas que gostam de começar em degraus superiores. Ele vai te observar com o pouco que Ele te colocou nas mãos. Ele vai te observar com aquilo que Ele colocou para você cuidar, gerenciar. Se você trabalha em um setor, como que você irá subir se você não conseguiu administrar ainda aquele pequeno setor no qual você trabalha? Então se prepare. Se o Senhor te colocou em um setor e te trouxe aqui nesta noite, Ele já está preparando você para algo maior. Amém? Você crê nisso? Então essa palavra é para aqueles que ainda têm ouvidos para ouvir. E hoje você está aqui nesse lugar. O Senhor está te forjando nesse local onde você foi plantado. Bem, queridos, uma pergunta que se precisa fazer aqui nesse texto. Quanto vale um grão de efa? Está aqui no verso 17. Quanto vale 10 pães? Quanto vale 10 queijos? E detalhe, os 10 queijos era para o chefe da unidade. Mas esse grão de efa e estes 10 pães eram para Abinadab, Samar e Eliabe. Tinha endereço. Eu quero que vocês entendam que esse pastor de ovelhas por nome Davi, ele coloca em suas mãos 3 marmitas. Essas 3 marmitas continham esse grão de efa, esses 10 pães, e na outra marmita continham 10 queijos. E Jessé orienta a Davi, olha, leve para os teus irmãos, estes queijos é para o chefe da unidade e traze-me respostas. Eu preciso saber como estão os teus irmãos. Sabe o que Davi fez? O pastor de ovelhas pegou as marmitas e ele viu esta oportunidade como algo extraordinário. Eu vou carregar marmita hoje, mas eu vou entrar no vale de Elá. Porque eu disse lá atrás que só podia entrar no vale de Elá quem? Guerreiros preparados. E havia nesse vale um homem chamado Golias, de aproximadamente 3 metros de altura. E a Bíblia diz que durante 40 dias ele gritava pedindo um guerreiro para lutar com ele. E ninguém em Israel, dentre os guerreiros que estavam no vale de Elá, foi capaz de enfrentá-lo. Qual era o nome desse guerreiro? Golias. Ou seja, Golias gritava, dai-me um guerreiro. Eu preciso de um homem apenas. Coloca na minha frente. Eu irei derrotá-lo. E aí vem o menino Davi, com as suas marmitas. Onde você vai? Eu preciso entrar no vale de Elá, porque eu tenho uma encomenda para o chefe da unidade e 2 marmitas para os meus irmãos. Pode entrar. E quando Davi entra no vale de Elá, ele se depara com quem? Com Golias gritando. Se depara com Golias afrontando a nação de Israel. Ou seja, Davi olha esse momento como uma oportunidade de expressar
o tamanho do Deus que ele servia. Sabe o que eu aprendo aqui, gente? Davi tinha história. Davi tinha história. Você que veio aqui nesta noite, você tem uma história por trás dessa idade que você serve, e por trás dessa idade que você está aqui nesta noite. Ou seja, por mais que pareça que eu tenho menos, eu tenho 32 anos. Parece que eu tenho menos, né? Eu sei disso. Mas são 32 anos de história. São 32 anos, já que eu caminho por esta terra, 12 de casados. Ou seja, é um período de experiências, um período de histórias que eu tenho para contar, para abençoar a vida de muita gente. Cada um de nós aqui temos histórias. Você não está aqui por um acaso, você está aqui porque você tem história. Davi tem história. Davi tem história. E quando eu olho para esse texto, eu vejo um menino, carregador de marmitas, que pôde entrar no vale de Elá, que tinha história, porque Golias precisava de um homem. Davi tinha história, dizendo o seguinte: olha, eu cuido de umas ovelhas lá no pasto do meu pai, e quando aparece um urso, eu mato ele. Quando aparece um leão, eu mato ele. Então eu tenho história e eu posso derrotar esse gigante. Observem, são as pequenas oportunidades que aparecem em nossas vidas que pode fazer de você uma pessoa extraordinária. Amém, gente? Amém. Eu quero profetizar na vida de alguém aqui. Eu não sei onde o Senhor te colocou, eu não sei onde você trabalha, eu não sei como está a tua família, eu não sei em que estado você se encontra hoje, mas eu quero que você entenda: se o Senhor te colocou nesta situação, diante desta adversidade, diante desse deserto, entenda uma coisa: Ele sabe quem é você, Ele conhece os teus limites, e aprenda, tudo isso é uma oportunidade para você amanhã estar aqui testemunhando o amor de Jesus. Davi não viu Golias apenas como um gigante. Davi viu Golias como uma oportunidade de entender e de revelar o amor de Deus. Eu vou te provar. Há uma pergunta aqui no texto: quem é o gigante? Quem é o gigante? Golias. Mas uma pergunta: quem é o maior? Vou repetir. Quem é o gigante? Quem é o maior? Deus é o maior. Gigante é o Golias, mas o maior é o nosso Senhor. Entenda uma coisa: é esta situação que você está enfrentando, que eu não sei qual, eu não te conheço. Alguns aqui é a primeira vez que eu estou lhe vendo, ou seja, encare esse deserto como algo muito grande, mas nós temos um Deus que é maior que tudo isso. Nós temos um Deus que é superior a tudo isso. É isso que a igreja de Jesus precisa entender. Nós temos um Deus que é superior a qualquer situação que nós possamos enfrentá-las. Não há enfermidade, não há situação que seja impossível aos olhos do nosso Deus. Por isso que a pergunta para o texto é: quanto vale uma efa de grãos tostados? Quanto vale esses 10 queijos? Quanto vale esses 10 pães? Não sei de valores monetários. O que eu aprendo é: tudo isso tem um valor de uma oportunidade que o Senhor está me dando de expressar o poder dEle. Quantos estão entendendo essa palavra, gente? Amém. Quando você entende que você tem um Deus que sabe os teus limites, que sabe que você chegou aqui nesta noite e não está suportando mais esse deserto. Quando eu chamo de deserto, eu posso chamar da tua família, talvez uma enfermidade, talvez uma situação na tua empresa, no teu trabalho, eu não sei. Eu quero que você encare esse momento como uma oportunidade de você expressar o tamanho do teu Deus lá dentro. Porque, gente, outro texto que me chama a atenção é Lucas capítulo 5. Jesus chega perto de alguns barcos
E havia um barco de um homem frustrado, o nome desse homem era Pedro. Esse homem havia pescado uma noite inteira e não havia pego nada. Sabe o que eu aprendo? Até uma noite inteira de trabalho forçado, até dias que você entra mês e sai mês e não consegue atingir a tua meta, tem um propósito. Tudo que Jesus precisava naquela manhã era de um barco vazio, porque ele precisava de um barco para entradear e ensinar a palavra naquela manhã. E sabe qual era o barco que estava vazio? O barco de Pedro. Aí Jesus entra no barco de Pedro, prega a palavra para todos que estavam ali à beirada da praia, e quando ele termina de pregar, sabe o que ele fala? Pedro, chega esse barco um pouco mais adiante, e Pedro chega. Aí daqui a pouco, ele vira para Pedro e fala o seguinte: pode lançar a rede aqui? Sabe o que Pedro faz? Ele vira para Jesus e fala o seguinte: eu só vou lançar a rede porque o Senhor está mandando. Eu vou repetir: eu só irei lançar as redes porque é o Senhor que está mandando. Mas detalhe, Pedro era o que, gente? Pescador. Jesus era o que? Carpinteiro. Ou seja, um carpinteiro dando uma sugestão para um pescador: bate. Não, mas de quem era a palavra? De Jesus. Pedro obedece. Por causa da tua palavra eu lançarei as redes. Sabe o que acontece? Ele começa a puxar grandes quantidades de peixes. Quando você obedece àquele que entende e te conhece, quando nós entendemos o poder da obediência a esta palavra, ele sabe onde estão os peixes. Amém? Quando a gente obedece a Ele, mesmo sem concordar, quando a gente obedece esta palavra, mesmo sem entendê-la, Ele sabe onde estão os peixes, Ele sabe o que você precisa. Tudo que a igreja do Senhor precisa fazer em nossos dias é entender: eu preciso obedecer esta palavra. Quando eu entendo o poder da obediência, os peixes vêm. Amém, gente? Eu esqueci meu lenço, amor. Ele foi. Pode ser papel higiênico. Esqueci meu lenço. Mas, gente, vamos lá, vamos suportando aí. Eu transpiro assim mesmo. O pastor Bruno transpira também? Deve transpirar, não? Então, amor, tem que ver o que é isso. Mas, gente, lá na igreja eu pedi para colocar um ar desse aqui virado aqui, ó. Mas, glória a Deus, amém? Eu quero profetizar algo aqui, esse local já está pequeno, em nome de Jesus. Eu estava no Rio quando o pastor Josué lançou aquela campanha da Terra Prometida. Obrigado, pai, eu gostei de você. Lembram da Terra Prometida? Quem estava no Rio? Alguém aqui? Terra Prometida. Todo mundo falou: pastor Josué é louco. Aí tinha um tijolinho, uma areiazinha no negócio, e todo mundo: ai pastor, como que é esse negócio? Quanto custa o terreno? 25 milhões. Falei assim: o pastor está ficando louco, amor. Sabe o que aconteceu? Está lá. Tudo que o pastor fez foi obedecer a palavra. Quando a gente obedece a palavra, ele sabe onde estão os peixes. Eu estava lá, quando na primeira reunião ele chegou, a gente estava todo mundo sentado, ele falou assim: Deus me deu um sonho esta noite, e nós teremos agora um nome para a nossa igreja, será a Igreja Batista Atitude. A gente olhou um para o outro: mas e a Central da Barra? Vai ser Igreja Batista Atitude, gente. Aí todo mundo ficou meio sem entender esse negócio. Atitude, porque Deus me deu esta visão. Isso aqui a gente fez na hora, eu, pastor Rainer. Você conhece o pastor Rainer, isso aqui? Pastor Leandro. Aí a gente falou assim: o pastor Josué está ficando meio louco, como é que é esse negócio de Igreja Batista Atitude? Quando a gente obedece a palavra, os peixes vêm. Até hoje eu não consigo entender se é Jesus que trouxe os peixes ou se ele sabia onde estavam os peixes. Mas uma coisa eu sei: quando eu obedeço, os peixes vêm. Amém, gente?
E tudo que o povo de Israel precisava, e o rei precisava, era de um homem que estava disposto a acreditar no tamanho do Deus que ele servia. E esse homem era Davi. Essa palavra é para alguém aqui. Você não está entendendo nada da situação que você está atravessando hoje. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite, para que você possa entender. Ele te colocou no vale de Elá, para que você entenda que Ele é maior que esse gigante que está diante de você. Ele é maior que esse gigante. A pergunta que eu sempre tenho feito na minha igreja, diante dos problemas que aparecem: Senhor, é um gigante, o nome dele é Golias, mas o Senhor é maior que eles, todos eles. Outro texto que me chama a atenção, é quando eu vejo a nação ali cercando, os sírios cercando Eliseu e o seu servo. Quando o seu servo sai pela manhã, porque era costume judeu, hebreu, de preparar tudo para o seu senhor. Ele acorda mais cedo para preparar água, para preparar tudo para o seu senhor. Quando ele olha, nas montanhas estavam cercados de cavalos e carros do exército sírio. Queridos, olhe para cá. Aí ele volta para dentro de casa e fala: olha, cercaram a gente. Eliseu, ele percebe que o problema não era os sírios que haviam cercado a cidade, eram servos sem visão. O maior problema da igreja de Cristo hoje não é o diabo, não são principados e potestades. O maior problema da igreja hoje são os servos sem visão. E a Bíblia diz que Eliseu ora e ele começa a ver. E ele vira para aquele rapaz e fala o seguinte: ora, maior é aqueles que estão conosco do que eles que estão lá fora. Eu aprendo que aquele servo também não sabia contar. Sabe por quê? Olha a palavra de Eliseu: maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão onde? Lá fora. Tudo que nós precisamos entender é: nós somos a maioria diante das situações que estão sobrevindo. Você é a maioria, gente. A igreja do Senhor tem uma promessa: nada e nem ninguém irá prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós temos um Deus que para Ele nada é impossível. Você precisa acreditar que você é maior que esse gigante. E tudo isso que você está enfrentando hoje é uma oportunidade que Deus está te dando, o nome dEle ser glorificado na tua vida. Onde estão os milagres? Onde estão tudo que é predito na tua palavra? Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E sempre Ele é o mesmo. Amém, gente? Bom, para Saul era um gigante. Para Davi, uma oportunidade de revelar o Senhor dos Exércitos. Sabe o que eu aprendo aqui? Olha os versos 20 e 24. Por favor, já caminhando para o final. Verso 20 a 24. Olha o que o texto diz. Davi então se levantou de madrugada e, deixando as ovelhas com um pastor, pegou tudo e partiu, como Jessé lhe havia ordenado, com as suas marmitas nas mãos. E chegou ao acampamento quando o exército estava saindo para se posicionar para a batalha, em meio a gritos de guerra. Os israelitas e os filisteus se posicionavam frente a frente para a batalha. Davi entregou o que lhe havia trazido aos guardas superiores e correu para onde estavam as tropas. Chegando ali, perguntou aos seus irmãos se estava tudo bem. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro do exército filisteu de Gade, aproximou-se e os desafiou como de costume. Davi ouviu isso. Verso 24. Quando todos os soldados israelitas viam aquele guerreiro, fugiam dele apavorados. Gente, às vezes os nossos inimigos gritam. Às vezes a situação que você está enfrentando está gritando diante de você.
Às vezes, esse momento que você está atravessando, estão gritando, tudo isso estão gritando, estão causando temor no teu coração. É isso que está acontecendo aqui no texto. Existem situações que fazem com que a gente se sinta o pior possível. Eliabe, Abinadab e Samar, guerreiros treinados por Saul, fugiam de medo. Davi, um pastor, carregador de marmitas. Eu quero enfrentar esse homem. Eu quero enfrentar Golias. Sabe o que acontece? Saul olha para ele e fala: você é um menino, você não tem condições alguma de enfrentar, mas já que você está tão desejoso, vai. Mas eu tenho um negócio para você aqui, uma armadura. Olha comigo o verso 38 e 39. Olha a história de Davi. Olha o que o texto diz. Saul colocou sua própria armadura em quem? Em quem? Pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Verso 39. Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi o tirou. Olhe para cá, gente. Davi está dizendo: tira isto de mim. Tira esta armadura de mim. Às vezes, pessoas tentam colocar em nós coisas que não nos foi ensinado. Às vezes, colegas de trabalho tentam lhe dar caminhos que chamam de atalhos. Só que o Senhor está dizendo algo para alguém aqui: não adianta você tentar ser colocado em um molde, porque o que o Senhor tem para você é muito maior do que esses moldes. Existem pessoas se reduzindo a situações que não foram impostas para você. Não é para você isso. Essa palavra é para alguém aqui, eu não sei para quem. Estão tentando fazer com que você se torne alguém que você não é. Por isso que você está infeliz assim. É por isso que você chegou nessa situação na qual você está. Você não foi chamado para isso. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para lhe dizer: eu estou contigo, pode tirar isso de você, porque o que eu tenho para você é muito maior do que tudo isso. Pode tirar. Pode tirar. Eu amo Mateus 6,6. Entra para o teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai que está em secreto, que vê o que é secreto, te recompensará. Parece uma brincadeira de pique-esconde. Estão observando? Entra para o teu quarto e faz o quê? Faz o quê, gente? Mas a Bíblia diz que Deus já está lá em secreto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde Deus está dentro do meu quarto? Se eu entro para o meu quarto e fecho a porta, e o Deus que está em secreto e vê o que é secreto, ou seja, lembra da brincadeira de pique-esconde? Quem já brincou aqui, gente? Nostalgia agora. A brincadeira de pique-esconde é o seguinte: quem está procurando não consegue enxergar, mas quem está escondido vê quem está procurando. E às vezes você está no teu quarto lá, derramando as tuas lágrimas, e você está lá orando, clamando, suplicando, orando, e você não está vendo nada acontecer. Mas alguém que já estava lá quando você chegou, está te vendo.
Você não está me vendo, mas eu estou te vendo. Senhor, onde o Senhor está? No mesmo lugar. É só você me procurar. Aquele que pede, recebe. O que procura, acha. O que bate, a porta será aberta. Tudo que nós precisamos é estar no local que o Senhor sempre está. O que falta é você encontrá-lo dentro do local que você não tem o procurado. Estão tentando te ensinar moldes, vão tentar te colocar armaduras, mas não funciona. Volte às primeiras práticas, o primeiro amor, a oração, o jejum, o relacionamento, porque o nosso Deus é o mesmo, e Ele está aqui nesta noite. Ele te trouxe aqui para poder lhe dizer: eu vou mudar o rumo da tua história, e tudo que eu lhe preciso é que você entenda: eu te coloquei neste vale de Elá, estas marmitinhas que aos seus olhos são poucas coisas, tudo isso é para que você entenda: eu tenho algo maior para você, eu tenho algo maior para você. Quantos creem nesta palavra? Aleluia! Tira isto de mim. São fábulas humanas. E agora eu caminho para encerrar. Gente, olha que texto. Olha o que o texto está dizendo. O verso 40. Leia comigo o verso 40. Do capítulo 17. Então pegou o seu, escolheu 5 pedras lisas. A tua tradução estão pedras lisas? Quem tem pedras lisas aí na tua tradução? Levanta a mão. A minha é século 21. 5 pedras lisas. E pegou o seu cajado. Olha lá. Lisas de um riacho. E as colocou na bolsa, no alforje de pastor que carregava. E aproximou-se do filisteu com a funda na mão. Tira isso de mim. Eu não quero armadura, eu não quero espada, eu não quero capacete. Tudo que eu preciso é de 5 pedras, um cajado e a minha bolsinha de pastor. O que Deus tem para fazer na tua vida, vai fazer do jeito que você é. É do jeito que você é. Não perca a tua persona para agradar ninguém. Não queira sobressair sobre pessoas de um jeito que você não é. Por isso que pessoas estão morrendo aos poucos, porque estão tentando se tornar aquilo que não são. Deus te ama do jeito que você é. Na sua simplicidade esses gigantes vão cair. Na tua simplicidade esse problema vai passar. Tudo que você precisa entender é quem é o maior. E a pergunta não mais será quem é o gigante, é quem é o maior. Pedras lisas, repita comigo: pedras lisas. Sabe como que uma pedra se torna lisa na beira de um riacho? Os anos vão passando e as águas vão batendo pedra com pedra, pedra com pedra, e as quinas vão saindo. As quinas vão saindo, as quinas vão saindo, e com o passar dos anos as pedras ficam. Enquanto Davi estava sendo preparado no campo com ovelhas, Deus estava preparando as pedras. Amém, gente? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Você tem história. Você tem história. Você é maior que esse problema. Você é maior que esta dor. Você é maior que esta angústia. Você é maior que esta situação. Você é maior que todo esse deserto que você está atravessando. Você é maior que isso. Não desista agora. Não desista agora.
Deus está preparando as coisas. Deus está preparando você para algo maior. O tempo vai passando e se você não desistir e entender que quem é o maior, daqui a pouco Ele vai te entregar as pedras. Ele vai te entregar a funda. E você vai abrir mão da espada. Tira isso de mim. Eu não sou isso que estão tentando fazer com que eu seja. Eu sou o pastor de ovelhas, que Deus olhou e me viu derrotando leões e ursos. Eu tenho história. E o mesmo Deus que esteve comigo no campo, é o mesmo Deus que vai me entregar a cabeça desse gigante nas mãos. Olha só, se eu lhe der o microfone aqui, muitos aqui possuem testemunhos, 10 anos de casados, tem história. Se você parar para pensar, aquele carro era para ter virado naquela curva. Se você parar para pensar, quantos livramentos você já recebeu. Você não era para estar aqui, mas Deus lhe trouxe aqui, Deus lhe deu vida, Deus lhe deu saúde para esta noite, 1º de setembro de 2019, você era para ter ficado lá atrás, mas Deus restaurou a tua história, para lhe dizer nesta noite, muitos Golias vão cair por terra, porque eu sou o mesmo Deus do passado, eu estive com você lá atrás, estou hoje, e esta situação irá se resolver, e o meu nome será glorificado, assim diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Ele está preparando as pedras. Eu quero profetizar que ainda esta semana Deus vai entregar na vida de alguém aqui estas pedras. Estas pedras aqui é sentido figurado. Deus vai te dar o livramento. Deus vai te dar as respostas que você precisa. Deus vai colocar a estratégia nas tuas mãos. Deus vai colocar estas pessoas que estão te perseguindo diante de você e vão te pedir perdão e vão lhe perguntar: o que é que aconteceu? Você vai dizer: eu obedeci a palavra. Eu tenho uma igreja linda para te apresentar. Eu tenho um Deus que mudou toda a história da minha vida e fez com que eu chegasse até aqui. Amém, gente? Enquanto Deus prepara as pedras, Davi era preparado no campo com as ovelhas. Tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Eu quero encerrar. Vire uma página da tua Bíblia, 1 Samuel capítulo 16. Verso 11. 1 Samuel capítulo 16, verso 11. E Samuel disse mais a Jessé: estes são todos os teus filhos? Jessé respondeu: ainda falta o mais novo, que está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: manda trazê-lo, porque não nos sentaremos para comer até que ele venha aqui. Nada vai acontecer na tua família, na tua empresa, nos teus negócios, sem o Senhor fazer o que Ele tem que fazer. Ficou Abinadab, Eliabe e Samar, o profeta Samuel e Jessé esperando Davi chegar. Ninguém vai sentar na mesa enquanto Davi não chegar. Você entendeu o tamanho da responsabilidade que Deus está lhe dando aqui nesta noite? Nada vai acontecer enquanto você não chegar. Alguém sabe o significado do nome de Davi? Davi significa amor, amado. Alguém sabe o significado do nome de Golias?
Golias significa aquele que passa, passado. O amor derrotou o passado. O amor derrotou o passado. Vamos repetir? O amor derrotou o passado. Existem pessoas aqui nesta noite, e Deus está mandando lhe dizer isso. Se perdoe. Se perdoe. Ele está mandando dizer para alguém aqui: eu te perdoo. Não se culpe mais pelo teu passado, porque o meu amor se aperfeiçoa em tua fraqueza. O amor derrotou o passado. Isso aconteceu? Uma das pedras lisas, que eram 5, mas Davi usou quantas? Quantas? Uma. Sempre esteja preparado para o que der e vier. Sabem por que eram 5 pedras? Porque Davi sabia que não era só Golias que havia como gigante no exército filisteu. A tradição vai dizer que haviam mais 4 gigantes. Sabiam disso? Haviam mais 4 gigantes, Golias e mais 4. Davi pensou o seguinte: tira essa armadura de mim, eu só preciso de 5 pedras, uma para cada gigante. Não porque eu sou bom de mira, é porque eu sei em quem eu tenho crido. É isso que a Bíblia vai dizer. Olha agora o verso, eu já vou encerrar, posso? Estou dentro do prazo. Olha o verso 46 de 1 Samuel capítulo 17, só para que vocês entendam a fé de Davi. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, eu te ferirei e cortarei a tua cabeça, e hoje entregarei aos cadáveres dos soldados filisteus as aves do céu e aos animais selvagens, para que toda a terra saiba que há Deus. Amém, gente? Interessante que Davi fala isso com Golias de pé. A Bíblia me orienta que eu não devo andar por, e sim pela. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Deus está levantando um grande exército aqui nesta noite, um exército de atitude, porque a pergunta não é mais quem é o gigante, a pergunta é quem é o maior.